bandeira de alta em Petro 4 bateu exatamente no alvo que eu havia projetado. Mais ou menos aqui em 46, 47 reais. O preço continua subindo. Mas e agora? Até onde isso vai? E aqui é onde a maioria trava, porque o ativo continua subindo. E simplesmente não tem topo nenhum para usar como referência. E aí começa a dúvida. Eu saio e garanto o lucro, ou continuo e corro o risco de devolver tudo? Porque operar sem referência é onde muita gente erra feio. Agora repara nisso aqui. O preço sobe e faz pequenas correções, como essa daqui, outra aqui, e assim vai fazendo. Essa daqui foi um pouco maior, mas já voltou a subir novamente. Isso não significa só força, isso significa muita força. Mas por outro lado, é justamente isso que começa a deixar o movimento mais sensível, porque quanto mais esticado fica, mais perigoso fica para entrar. E é justamente aí que a maioria entra errado. Os erros que a maioria cometem aqui. O cara faz análise do gráfico, acha que o preço já subiu bastante, aí trava e fica sem coragem para fazer uma entrada, e acaba não participando desse belo movimento de alta. Outro erro bem comum, a pessoa vê esse movimento de alta, não quer ficar de fora do movimento, aí entra num ponto qualquer. Por exemplo, na segunda-feira o cara pode pensar assim, bom, se o preço romper a máxima desse candle aqui, eu vou fazer uma entrada. Aí ele entra aqui. O que acontece? Ele pode ganhar dinheiro aqui, o preço continuar subindo. Mas qual é o problema? Aí se o preço der entrada, mas depois fizer uma correçãozinha e perder essa mínima, o cara já sai no prejuízo. Então, com um belo movimento de alta desse, o cara ainda sair com prejuízo, é um erro que vai mexer bastante com a confiança dele. E provavelmente esse cara não vai mais entrar. Ou vai achar que a análise gráfica não funciona, ou algo parecido. Tá, Alexandre, mas se eu quiser entrar em Petro 4, o que é o mais correto a se fazer? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra. É apenas um estudo da análise gráfica para a gente tentar identificar os possíveis movimentos dos preços. Bom, o básico para a gente entrar em uma tendência de alta como essa é aguardar as pequenas correções. E depois dessas correções, a gente pode entrar no rompimento da máxima do primeiro candle que houver. Por exemplo, aqui o preço subiu, fez essa pequena correção. O primeiro rompimento do candle foi aqui. Mesmo ele tendo dado um salto para cá, a gente poderia entrar aqui. Olha só, o preço subiu. Depois ele continuou subindo, fez uma pequena correção. O primeiro candle que teve a sua máxima superada foi esse aqui. Então a gente poderia fazer uma entrada. Novamente, subiu, corrigiu, superou a máxima, entra. Corrigiu, aqui foi uma correção maior, mas não tem problema. Esse foi o primeiro candle que teve a sua máxima superada, faz a entrada. E agora que o preço está aqui em cima, o que a gente pode fazer? Espera o preço corrigir, formar um candle aqui. Primeiro candle que romper essa máxima, a gente entra. A gente entra esperando que ele suba. Então, para fazer uma entrada, a gente pode utilizar esse método. Então, por isso que é errado o cara fazer uma compra aqui. Porque a partir daqui, o preço, como eu falei, pode corrigir e o cara ainda bota o stop aqui. Aí ele foi stopado da operação com prejuízo. E pode ser que bem aqui apareça um candle que gere uma entrada. E aí esse cara que já pegou esse stop aqui vai ficar com medo e não vai mais entrar aqui. Já vai estar analisando outro ativo para fazer a entrada. E aí fica nesse ciclo de perde, perde, achando que a análise gráfica não funciona. Tá, agora eu já sei como fazer uma entrada numa tendência de alta. Agora, qual é o próximo alvo? Até onde esse preço pode ir? Bom, geralmente os alvos são nos topos anteriores. Mas se a gente tirar o zoom do gráfico aqui, a gente percebe que o movimento de Petro está tão forte que nem tem topos anteriores, que os topos todos já foram rompidos. A gente pode aumentar o tempo gráfico para ter essa visão melhor. Tá, então já que eu não tenho topos anteriores, como é que eu vou saber qual é o alvo? Existe uma ferramenta que a gente pode utilizar chamada projeção de Fibonacci. Eu não vou entrar em detalhes aqui de quando foi criada, como é que é feito o cálculo, alguma coisa assim. Não, eu vou apenas falar para que serve e como funciona. E para que serve, é como eu falei, serve para projetar um alvo. E como é que funciona? Então, olha só, toda vez que eu tenho um movimento de alta, vamos simular que é daqui desse ponto para esse ponto aqui, um movimento de alta. Então, a ferramenta simplesmente vai me dar projeção de até onde esse movimento de alta pode ir. Nesse caso, a gente pode pegar esse movimento de alta. E como a gente utiliza a ferramenta? Bem simples, vou clicar nela, vou clicar nesse fundo e arrasto até esse topo aqui. Depois, solto o botão esquerdo do mouse e arrasto até aqui embaixo desse fundo e clico. Ao fazer isso, perceba que ele vai me dar alguns níveis. O principal é esse daqui, ou é o primeiro, digamos assim, que é o nível de 100%. Então percebam que por aqui a gente pode imaginar que o alvo seria 50,23 centavos. Então Petro pode chegar a princípio nesse valor aqui. Mas para por aí, não. Se a gente tirar mais o zoom, a gente vê que um outro alvo bem possível é aqui em cima, em R$ 64. Mas perceba que está muito longe, não é isso?
E até porque a gente está medindo aqui no tempo gráfico mensal. Então o alvo vai ser longo assim mesmo. Só que percebam, quando a gente traçou aquela bandeira de alta, o alvo também era bastante longo. Tinha gente que podia duvidar se ia chegar lá ou não, e chegou. Então, é difícil chegar aqui em cima? É difícil, mas é impossível? Não. E vai acontecer isso? Ninguém sabe. Se as pessoas soubessem, todo mundo já estava rico, né? Era só comprar aqui e esperar chegar lá em cima. E mesmo se chegar lá em cima, sempre lembrar de quê? De que vão haver correções no meio do caminho, ou seja, o preço vai subir, vai cair, vai subir, vai cair, vai andar um pouco de lado, até que um determinado dia chega lá. Se chegar. E outro detalhe, para o preço chegar aqui, provavelmente o preço do barril do petróleo vai estar disparado mais ainda do que já está hoje. Porque a gente sabe, né, que o preço de Petrobras está totalmente vinculado ao preço do petróleo. Aí tem gente que pergunta, mas então por que eu vou estudar análise gráfica se Petro 4 depende do preço do petróleo? Porque, como a gente está vendo aqui, a análise gráfica te dá um norte. A gente pode usar esses valores como referência e saber os melhores pontos de entrar e de sair. Agora vamos ver um outro alvo que é mais curto e mais provável no curto prazo. Se a gente voltar aqui para o tempo gráfico do diário, a gente pode fazer essa mesma marcação, só que em movimentos mais curtos, né? Por exemplo, vamos pegar esse movimento aqui, desse fundo até esse topo. A gente usa essa mesma ferramenta de projeção de Fibonacci, só que agora eu vou marcar desse fundo até esse topo e vou utilizar esse outro fundo aqui como referência. Percebam que agora os alvos já estão mais curtos. 52,72, o primeiro nível em 100%, e o segundo aqui em 57,91. Então, baseado no tempo gráfico do diário, essa projeção de preço pode chegar até aqui. Primeiro em 52,72 e segundo em 57,91. Novamente, não é certeza que vai chegar lá, mas é uma probabilidade, uma possibilidade, ok? Eu estou usando essa estratégia, por exemplo. Eu estou comprado. Eu já saí de uma parte com lucro, vou esperar se houver novas correções e fazer novas compras com esse lucro que eu já obtive, esperando que o preço suba novamente e assim eu vou ganhando nas correções. Não estou dizendo para ninguém fazer isso, estou dizendo apenas que é a minha estratégia, ok? Não quer dizer que vai funcionar. E até porque eu já entrei lá atrás, então para mim é mais fácil utilizar essa estratégia porque eu já estou no lucro. Agora, para quem está fora, é como eu falei, poderia esperar correções e ir fazendo algumas compras. Isso baseado no estudo da análise gráfica. Não é recomendação. Então é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa um like, se inscreve no canal. Ficou com alguma dúvida? Comenta, deixa aí nos comentários que eu vou te responder. Vamos fazer esse canal crescer juntos. E se você quer aprender a fazer esse tipo de leitura no gráfico, no dia a dia, dá uma olhada no Método Rico na Bolsa, na descrição aqui embaixo do vídeo. Beleza? Quer ser rico? Vem comigo. Abraço.